pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Teologia aqui do Instituto de Coaching Potencialize e Crie Resultados. Nós que na última aula falamos acerca do livro de Esdras, que está aí na nossa quarta unidade, em nossa aula 1, hoje estaremos tratando sobre o livro de Neemias. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e estarei com você aqui nesta aula, ok? A nossa unidade 4 fala sobre a formação da sociedade judaica durante e após o exílio. O nosso estudo vai estar abrangendo, então, todo o processo que o povo judeu passou após o período do exílio. Hoje, especificamente, trataremos do livro de Neemias. Para nós falarmos sobre isso, é bom lermos aqui Neemias capítulo 2, verso 5, quando ele vai se direcionar ao rei Artaxerxes I, para poder pedir essa autorização a voltar para Judá, para reconstruir Jerusalém. Quando ele vai dizer, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então é nesse processo que nós estaremos vendo hoje, quando ele volta à cidade de Jerusalém para a reconstrução. Bom, quando nós falamos do livro de Neemias, queridos, é muito importante nós falarmos primeiro, sobre quem é esse autor. Existem algumas controvérsias, alguns dizem que é o próprio Esdras, outros dizem que é o Neemias, mas pelo texto fica muito claro que seria o próprio Neemias que teria feito uma autobiografia, ok? Então, a palavra-chave deste livro é reconstrução. Nós veremos que em Neemias tudo é reconstruído, tudo é renovado, tudo é restaurado. Então, esse é o propósito crucial do livro. A esfera de ação dele vai cobrir um período de 12 anos, que vai desde a sua viagem de Suzã a Jerusalém. E ele, nesse processo de 12 anos, ele vai estar reconstruindo os muros, ele vai estar fazendo toda a obra que o Senhor ali designou, colocou em seu coração. O versículo-chave desse livro vai estar no capítulo 6, nos versos 15 e 16, que diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Então, veremos no livro exatamente que o propósito dele era reconstruir. Para isso, nós teremos três grandes ciclos, três grandes momentos nessa restauração, nessa reconstrução de Jerusalém. O primeiro momento é com Zorobabel, quando ele retorna para reconstruir o templo. Segundo momento, 80 anos depois, em 458 a.C., Esdras retorna com o segundo grupo de pessoas da Babilônia, que nós chamamos, quando estudamos em Esdras, da segunda leva, a leva do povo da Babilônia para Judá. Esdras inicia ali uma restauração espiritual, onde traz novamente o povo a ter um encontro com a lei de Deus, com a palavra do Senhor. E depois, 13 anos mais tarde, veremos Neemias chegando para reconstruir os muros, para ajudar Esdras em seu ministério. Então, dentro desse processo, vamos perceber que o livro vai estar trazendo para nós toda essa construção de propósito, onde a prioridade era a restauração política e geográfica do reino, porque a restauração do templo e da espiritualidade já havia acontecido em Esdras, ou já estava acontecendo através de Esdras, tinha chegado 13 anos antes dele, e tinha uma finalidade, que nós chamamos de porquê. E vamos ter dois porquês. O primeiro é porque Jerusalém era a capital política e espiritual do povo judeu. E o segundo porquê é porque ela estava desprotegida, com os muros derribados, à mercê dos inimigos. Nós precisamos lembrar que a primeira linha de defesa ali
das cidades antigas eram as muralhas. Lembra-se bem das muralhas de Jericó, onde era a linha de defesa e que para que o povo de Israel pudesse conquistá-la, teve que derrubar? Então, da mesma forma, Jerusalém estava desprotegida, as muralhas estavam derribadas desde o tempo em que Nabucodonosor invadiu. Então, tinha dois porquês muito claros nessa questão da prioridade em reconstruir os muros, porque era a capital e essa capital estava desprotegida. Então, teremos aí uma motivação onde Neemias chega para restaurar esses muros, restaurar a cidade. Assim, então, teremos uma missão muito clara de Neemias narrada no livro. A missão de restabelecer esta autoridade civil de Jerusalém, porque ela tinha perdido essa autoridade, ela estava devastada. Basta ler o capítulo 1 de Neemias, que dá vontade de chorar. O próprio Neemias diz que ele se assenta, ele chora devido ao estado deprimente que ainda estava em Jerusalém. Então, eles tinham uma missão, restabelecer a autoridade, trazer novamente o status de cidade forte e firmada, aliançada no Senhor, e também essa obra que ele estaria fazendo traria uma influência na restauração espiritual, como nós veremos que aconteceu, uma restauração espiritual. Por isso, o livro vai dividir em 3 partes, sendo a primeira, do capítulo 1 ao 7, de Neemias ali, ainda como copeiro do rei, ainda servindo o rei Artaxerxes, até o capítulo 2, a oração de Neemias e o pedido para voltar para Jerusalém, e ele volta e começa ali a reconstrução dos muros de Jerusalém. Do capítulo 7 ao capítulo 13, do verso 3, que vai estar trazendo a restauração na espiritualidade, no avivamento da religião, do culto, vai estar sendo descrito nesses capítulos. E por fim, no capítulo 13, teremos a correção dos abusos. Então, o livro, ele não é apenas falando sobre um projeto de reconstrução de uma estrutura política, ou de uma estrutura espiritual, ou de uma estrutura geográfica. Não é algo segmentado, é todo um conjunto de restauração, todo um conjunto de reconstrução. O livro vai girar em torno desse trabalho excelente de liderança do próprio Neemias. E é por isso que eu desde já sugiro que você procure aí comprar um livro chamado Liderança com Propósito, do pastor Rick Warren, e ele vai estar dizendo sobre princípios eficazes para um líder no século XXI. E quando ele trata nesse livro, ele usa a vida de Neemias como líder para poder trazer esses exemplos. E é fenomenal, tenho lido o livro e é muito bom. Então, o livro de Neemias na Bíblia vai estar trazendo esse trabalho extraordinário de liderança de Neemias, e então por isso que podemos concluir que ele é autobiográfico, porque em vários momentos veremos Neemias falando como personagem daquela história. E percebemos também que nesse processo de autobiografia, de escrita do que Deus usou ele para fazer, veremos que ele abriu mão de uma vida de luxo, uma vida palaciana, uma vida onde ele servia diante do rei como copeiro. Ser copeiro não era pouca coisa, era um privilégio muito grande, para poder descer a profunda pobreza e miséria de Jerusalém e ajudar a reconstruir, colocar a mão na massa, né? Então, por isso que nós teremos aí um homem líder, e um homem líder de oração e de trabalho. Os princípios estão muito bem claros no livro de Neemias ao lê-los. Então, é por isso que nós precisamos focar aqui na pessoa de Neemias e nessa conduta ética, espiritual e moral que ele teve, principalmente pelo fato de não ter feito pacto com inimigos, porque nós vemos que inúmeras vezes existe uma resistência ali de samaritanos, existe uma resistência de povos vizinhos para que ele pudesse parar com a reconstrução. Existe propósitos de aliança que ele rejeita. Então, existem convites
a ponto de ser emboscada para matar, e ele então rejeita, exatamente porque o foco dele estava em reconstruir. Então teremos aqui um líder que tem humildade e espiritualidade, a ponto de, depois de conseguir êxito na reconstrução, ele tributar tudo isso a Deus. Então ele deixa essa lição para nós de oração, perseverança, uma lição de confiança em Deus, mesmo diante da resistência de Sanbalate, de Tobias, de Gesem e de tantos outros que ali tentaram por diversas vezes parar esta obra. O livro de Neemias vai trazer para nós um ensinamento maravilhoso sobre abandono e abnegação de uma vida de prazer para ir à miséria, para levantar e fazer a obra que o Senhor assim determinou. Só para você ter uma ideia, aí no mapa está toda a jornada de Neemias. Ele anda aí por 1.760 quilômetros desde Suzã, na região que foi dominada pela Pérsia, pela Babilônia, e foi até a Samaria, passando pelo Eufrates, que é o rio, e muito claro ali do Crescente fecha essa região que nós já estudamos, né? Então ele desce a Jerusalém para poder fazer essa reconstrução. Por isso eu gostaria de falar um pouco sobre esse lugar onde Neemias é encontrado, né? Já nos seus primeiros capítulos vai estar falando da Babilônia, onde ele estava servindo o rei Artaxerxes I, na região de Suzã, que era a antiga cidade do Oriente, próximo à capital de Elã, e que foi dominado tanto pelos impérios babilônicos, persas e até o Parta, localizada a cerca de 250 quilômetros ao oriente do rio Tigre, e vemos também que hoje só tem ali um grande campo arqueológico de muita riqueza. No tempo de Neemias era a segunda capital do Império Persa, né, onde Neemias estava servindo, como disse, o rei Artaxerxes I. Então, é dessa cidade onde Esther também vai estar vivendo, e vai estar tendo o livro de Esther dentro dessa cidade. Nós veremos que de lá é que ele parte para Jerusalém. Bom, para podermos entender de maneira macro o livro de Neemias, vamos ver aqui 3 slides que vai estar tratando sobre um resumo histórico desse livro, o processo histórico desse livro. Primeiro, começando sobre a reconstrução dos muros, do capítulo 1 ao capítulo 6, onde no capítulo 1 e 2 ele ora e levanta uma comissão para ir a Jerusalém. No capítulo 3 ele começa ali a separar os reconstrutores do muro. 4 já vai estar tendo ali a oposição dos samaritanos, Gesem, Tobias e outros. Capítulo 5, os nobres são repreendidos por oprimir o povo, então as pessoas mais ricas estavam de alguma forma oprimindo os mais pobres, no capítulo 5, então ele como líder repreende isso. Aí nós teremos a segunda parte desse livro, que vai estar trazendo para nós o avivamento da religião e a restauração do culto. Então no capítulo 7 ao capítulo 12, a lei vai ser lida, né? Então o povo vai ter novamente um encontro com a lei. Depois veremos o capítulo 9, o arrependimento e a consagração do povo. Capítulo 11, Jerusalém torna-se habitada. E no capítulo 12 vai ter a dedicação do muro e o serviço no templo. No capítulo 13 vai fechar com o terceiro grupo aí desse livro, a terceira parte do livro, que vai estar falando sobre a violação da santidade do templo, que ele vai estar deixando princípios bem claros acerca disso, o que poderia acontecer, a violação da lei referente aos levitas, a violação do descanso do sábado e a violação da lei da separação. Todo o histórico ele expõe, mas ele trata. É um capítulo onde Deus trata a questão da santidade desse povo. Então o livro vai estar trazendo nesses 3 blocos essas condições: reconstrução, depois encontro com a lei e depois tratando a santidade do povo. No texto de Neemias veremos uma premissa muito clara, que é não apenas da reconstrução, que é o tema, é a palavra-chave do livro, mas do consolo do Senhor. Vamos estar, por exemplo, quando Artaxerxes I dá liberação
para Neemias, ele tinha uma posição de muita responsabilidade, porque era ele que provava o vinho, os líquidos, ele que se alimentava primeiro do que o rei, porque copeiro é esse trabalho, né? O trabalho do copeiro era esse, de se alimentar primeiro para ver se tinha algum veneno e assim dar ao rei para que o rei pudesse comer. Havia muito dessas questões no Antigo Testamento. No livro de Esther nós vamos estar falando de um fato que aconteceu exatamente assim, uma tentativa de envenenamento do rei, e aí isso vai estar bem claro no Antigo Testamento, pessoas que tentavam matar o rei através de comida envenenada. Então o copeiro tinha essa responsabilidade de provar os alimentos antes do rei, para se porventura tivesse envenenado, o copeiro morrer. Era um risco, mas tinha um privilégio do rei poderia ter. Então teremos Neemias nesse grupo de pessoas, né? Era pessoa de uma confiança, não mão disso para poder descer a Jerusalém. Ele tinha um prestígio de estar assistindo diante da presença do rei. Então não era qualquer pessoa que estava na presença do rei da maneira que Neemias estava. É tanto que quando Artaxerxes percebe que Neemias se apresenta diante dele triste, é o rei que procura conversar com Neemias e perguntar o que ele tinha. E aí Neemias então expõe. Bom, chegando em Jerusalém, veremos que em 52 dias ele consegue restaurar as muralhas de Jerusalém. E isso vai demonstrar duas coisas: zelo extremo e dedicação naquilo que ele se propôs a fazer. Quem já participou conosco da aula de geografia bíblica viu que o muro não era pequeno, era muito grande. E assim veremos o agir, o sobrenatural de Deus em favor de Neemias e todo o seu povo. É por isso que eu quero trazer para vocês aqui essa lição dele como governador de Jerusalém. Ele não é simplesmente um construtor, ele não é simplesmente um reformador de muros, ele é um governante que vê na reconstrução dos muros algo importante para trazer novamente a sensação de segurança para o povo, mas como nós já comentamos até o momento, ele não apenas gerencia a reconstrução, como gerencia uma renovação da aliança com Deus, né, de todo o povo. Em seu governo ele demonstrou coragem, compaixão, integridade, piedade e desprendimento, que é algo que um líder precisa estar tendo, né? Se desprender de coisas externas para fazer aquilo que Deus chamou. Bom, então como o tema do livro é restauração, vejamos o que ele conseguiu restaurar. Neste livro, tudo é restaurado, menos o rei. Percebe? Menos o rei. O templo já fora reconstruído desde a época de Zorobabel. Jerusalém fora restaurada. A aliança foi renovada desde Esdras. O povo passou por grande transformação, inclusive os nobres, né? Aquela concepção de exploração, ele tratou isso, a questão dos levitas, enfim, tudo. Os muros foram restaurados, a restauração do povo. Depois só ficou faltando a restauração do reinado. Percebemos o quê? Que quando, desde a época de Saul até quando o povo foi levado para a Babilônia, tinha reis. Havia reis sendo sucessores um do outro, período monárquico. Existe agora uma restauração por volta da Babilônia e não há um rei. Não existe uma figura proeminente como nos dias de Saul, Davi, Salomão e tantos outros, como os 20 reis que sucederam a Salomão. Então ficou faltando, mas quem seria o rei do povo judeu? Viria 400 anos depois e esse rei era Jesus. Rei que foi rejeitado pelos próprios judeus posteriormente. Entende? Por isso que o reino nesse período não foi restaurado e só viria a ser restaurado com o advento de Cristo, o Messias. Veremos, quando estudarmos o Evangelho, todo um processo de reinado que aconteceu nesse período de 400 anos antes de Jesus vir à Terra e antes da escrita dos Evangelhos, das cartas, enfim, veremos isso. Bom, uma outra questão que nós aprendemos nesse livro é que uma grande obra começa quando há um coração de um homem que toma as seguintes decisões. Nós reclamamos muito
das coisas que não funcionam no nosso país, das coisas que muitas vezes não está funcionando na nossa igreja, mas a questão é, uma grande obra começa quando existe um homem, um coração que toma as seguintes decisões. Quais seriam essas decisões? Amar genuinamente o Senhor, a obra do Senhor. Amar genuinamente essa obra de Deus, amar genuinamente aquilo que Deus colocou. Sabe, a questão da paixão, a questão do amor, entendendo que aquilo que você está fazendo não é obra de homens, mas do Senhor. Quando nós aprendemos a amar verdadeiramente a obra do Senhor, a restauração acontece. Quando nós aprendemos a jejuar e orar, jejum e oração. Quando a igreja foi desfacelada em Atos, desde o capítulo 7, veremos que não há uma conotação de igreja reunida novamente, do capítulo 7 de Atos até o capítulo 12 de Atos. Ali há algo muito, ali vai ter, por exemplo, a conversão daquele eunuco no capítulo 8 de Atos, depois vai vir a conversão de Paulo no capítulo 9, depois estará vindo a conversão de Cornélio no capítulo 9, depois teremos a história da prisão de Pedro e da morte de Tiago, mas não existe um relato mais de reunião de igreja, como vemos em Atos 2, Atos 4 e 5 e Atos 6, quando se fala da nomeação dos diáconos, né, que a igreja está ali reunida. Capítulo 7 já vem ali o fato com Estevão. E aí nós não teremos mais essa conjunção de igreja reunida e tal. Teremos a partir do capítulo 13, quando 5 líderes, eles estão ali orando, jejuando e adorando ao Senhor, e o Espírito de Deus então se revela a eles, falando para separar para a obra Barnabé e Saulo. Então é nesse momento do jejum e da oração, da adoração, o Espírito de Deus nos move, sabe, a fazer algo que vai transformar. E a partir do capítulo 13, a igreja vai cumprir, a partir de Paulo e Barnabé, e depois, posteriormente, Barnabé e João Marcos, depois Paulo e Timóteo, né, cada um vão para lugares diferentes, a obra avança até os confins da terra, chegou até nós aqui. Então, mas tudo começou em Atos 13, essa revolução, quando a igreja é expulsa de Jerusalém e vai para Antioquia, onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Então, nesse momento, teremos ali a eclosão de algo maravilhoso que seria a pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo nas cidades da Ásia Menor. Então, o jejum e a oração é algo preeminente. Quando Jesus foi batizado, a primeira coisa que Deus levou Jesus a fazer foi jejuar e orar. E ali Jesus começa o ministério. Nenhum ministério permanece de pé se não tiver jejum e oração. Então, veremos que Neemias nos traz essa lição, entendeu? Desde o capítulo 2, quando ele ouve, ele jejum e vai orar. Daniel, quando foi buscar a resposta de Deus, de algo que ele queria compreender, ele não estava podendo, ele orou 21 dias, e ele orou 21 dias, mas porque o anjo respondeu ele no 21º, mas se o anjo tivesse respondido ele no 45º dia, ele provavelmente estaria jejuando até esse dia. É tempo de nós entendermos e resgatar isso, ok? Então, vamos perceber que 3 coisas são importantes. É amar genuinamente a obra do Senhor, jejuar e orar, e se colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa cumprir a palavra dEle através de nós. Não adianta, né, nós falarmos, Deus tem promessa para as nossas vidas, mas verdadeiramente estamos dispostos a ser instrumentos para que Deus realize o que Ele tanto planejou e prometeu? Então é tempo de nós pensarmos isso. Uma grande obra começa quando há um coração de um homem que toma a decisão de amar genuinamente a obra do Senhor, de jejuar e orar e se colocar nas mãos de Deus, para que Ele zele a sua palavra para cumprir através de nós. Essa é uma grande lição do livro de Neemias, maravilhosa. Então teremos também uma outra questão, uma outra lição sobre a direção divina para a vida. Muitas vezes jogamos fora grandes oportunidades em nossa vida porque na hora H decidimos agir por conta própria, fazendo o que nos parece mais certo e melhor. E aí percebemos que Neemias vai
pedir a Deus através da oração. A palavra-chave, no momento-chave, ele orou a Deus para não agir pelo consenso ou bom senso, mas pela direção divina. Tremendo, né? Chega a ser uma pregação expositiva do livro de Neemias. Uma outra lição que eu quero colocar aqui é a disposição a ter vigilância. Vigilância e disposição e se dispor a vigiar. É algo maravilhoso. A grande estratégia para realizarmos a obra e termos vitória sobre o inimigo é a vigilância constante. Neemias, no momento-chave, ou consenso ou bom senso, mas pela direção divina, e nesse momento ele age com vigilância, principalmente quando os inimigos queriam parar a obra, né? Como nós temos visto nas últimas aulas, sempre temos procurado enxergar Cristo nos livros que nós temos estudado, porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus, o Messias que viria, é uma tipologia do que viria. Então Neemias também é um tipo de Cristo revelado em seu livro. Por exemplo, ao falar sobre Neemias, você vai identificar qual é a característica de Cristo que vai bater, né, que vai cruzar com Neemias. Eu amo o livro de Neemias, eu estou muito empolgado aqui falando sobre Neemias, porque além de já ser apaixonado pela história dele já de anos, ler o livro Liderança com Propósito, pastor Rick Warren, tem me inspirado muito, então estou muito empolgado aqui para falar sobre Neemias. Bom, ele deixou de lado uma posição de honra e conforto ao lado do rei, a fim de identificar-se com seu povo em suas fraquezas, lutas e sofrimento. Se propôs cumprir uma missão específica, lutando arduamente até atingir seu objetivo. Sua vida foi caracterizada por uma dependência completa do Pai e gozava da plena confiança do rei. Sem falar que sofreu oposição dos samaritanos, inimigos, e mesmo assim perseverou. Sem falar que ele correu risco de morte por várias vezes, que queriam criar situações para prendê-lo e até matá-lo, queria pegar ele em estratégias erradas, enfim, tudo que os fariseus fizeram com Jesus no Novo Testamento, os samaritanos e outras pessoas circunvizinhas tentaram fazer com Neemias. Em Jesus, teremos, ele deixou sua posição de honra à destra do Pai e veio ao mundo para identificar-se com a fraqueza e lutas e sofrimentos humanos. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez servo. Então é isso que Jesus fez. Deixou a sua glória e veio morar conosco. O Senhor Jesus, por iniciativa divina, propôs salvar-nos, lutou arduamente e não desistiu até atingir o seu propósito. Pedro tentou impedir Jesus de morrer. Os fariseus o tempo todo ali pegando o pé de Jesus, mas ele foi até o fim em seu propósito. Teve sua vida terrena caracterizada por completa submissão e obediência ao Pai, e foi isso que vimos também em Neemias, e gozava de plena confiança do Pai, da mesma forma que Neemias gozava da plena confiança do rei. Bom, gente, esse é o livro de Neemias. Eu poderia estar falando aqui horas, porque esse é um livro que eu leio bastante, porque eu gosto, ele me inspira a continuar motivado na obra de Deus. Ok? Então, até a próxima aula, estaremos estudando o livro de Esther, que é outro livro que eu amo. Para falar a verdade, esses livros de Esdras, Neemias e Esther, eu sou suspeito em falar porque eu gosto deles mesmo, porque fala de restauração, de renovo, de recomeço, de reestruturação, e são essas palavras-chave que me chamam muita atenção. Até a próxima, Deus abençoe a todos.